Quem disse isso? Amém. Jesus. A Bíblia Sagrada diz que em Mateus capítulo 16, 18, Jesus declarou: ele usou o pronome pessoal, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que declaração linda, não é? Aleluia. É a declaração de um general, Aleluia. um comandante, não é? É uma declaração corajosa. Ele afirmou, primeiro ele chamou a igreja de propriedade sua, é minha igreja. Ele disse que quem iria edificar seria ele próprio. Eu edificarei. E ele garantiu, não importa o que o inferno faça, mas o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Quando a Bíblia Sagrada fala de portas do inferno, a Bíblia está falando sobre decisões, porque no mundo antigo as decisões eram tomadas às portas da cidade, era ali que ficavam os juízes, eram ali que as negociações eram feitas, as compras, vendas. Então a porta da cidade era um lugar de decisão, era um lugar de planejamento, era um lugar de julgamento. Quando Jesus está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Jesus está afirmando, não importa o que o diabo esteja planejando contra a tua vida, não importa o que o diabo, quais os recursos dele que estejam se levantando contra a tua vida, Jesus garante, não vão prevalecer. Não vão prevalecer, porque a igreja é indestrutível. Diga comigo, a igreja é indestrutível, poderosa, invencível, triunfante, destemida. Aleluia, isso que a igreja é. Aleluia, a Bíblia Sagrada diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ali em Atos nós encontramos a igreja de Jesus sendo perseguida, e sendo perseguida de maneira muito dura. Mas a igreja foi, é e sempre será perseguida. Essa é uma das características da igreja. A igreja sempre será perseguida, porque ela não pertence ao mundo. Ela é um corpo estranho aqui. Ela não tem que ser aceita, porque não faz parte desta instituição chamada mundo. Mas a Bíblia Sagrada mostra que, muito embora fosse uma igreja perseguida, era uma igreja que marchava animada, destemida, que avançava, que crescia, aleluia, que triunfava. Não importa as oposições que você esteja vivendo hoje, talvez oposições que você esteja vivendo na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no meio dos teus vizinhos, dentro do teu trabalho. Eu te afirmo nesta noite que você, por pertencer à igreja, já tem a vitória garantida. E é Jesus quem te defende. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, nós encontramos em Atos o judaísmo tentando deter a igreja, mas não conseguiu. Vemos o Império Romano tentando destruir a igreja, mas não pôde. Depois os anos foram se passando e outros levantes contra a igreja surgiram. O comunismo, por exemplo, tentou apagar a fé da igreja, mas não foi capaz. A igreja de Jesus sofreu perseguições. A igreja de Jesus conseguiu superá-las. A igreja de Jesus superou, irmão, escândalos, heresias, todo tipo de oposição, e continua de pé. Não importa quem se levante falando isto ou aquilo. Eu li uma reportagem esta semana, a igreja católica tão preocupada com um novo filme aí, Anjos ou Demônios, e eles querendo saber o que vão fazer para tentar impedir o filme de ser passado. Não importa, podem passar, podem falar o que quiser a respeito de Jesus, podem falar o que quiserem a respeito da igreja, podem tentar de tudo apagar este nome, ou tentar desmotivar a nossa fé. Não vão conseguir, porque quem afirmou que a igreja é indestrutível foi Jesus. Sempre vai haver oposição, sempre vai haver perseguição. Você não tem que estar triste porque alguém não gosta de você por você ser crente. Você não tem que estar preocupado porque está sofrendo algum tipo de perseguição no seu trabalho ou em outro departamento. Não se preocupe. Se você está sofrendo por causa da sua identidade com Cristo, quem vai se levantar a teu favor é Ele. Aleluia. Porque quem mexe com o povo de Deus mexe com Ele. E é Ele que toma a tua frente, é Ele que te defende. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja é formada, irmãos, por um grupo militante. A Bíblia Sagrada nos compara a soldados, não é? Irmãos, soldados não são chamados para piquenique. Soldados não são chamados para férias na praia. Não é? Grupo de soldados.
Modelos fotográficos do céu. Não, você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para desfilar. Você foi chamado para lutar. Aleluia, você é um soldado. Diga, eu sou um soldado. Eu sou um soldado. A Bíblia Sagrada diz em Cantares 6:10: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Aleluia! Aleluia! Nós fazemos parte de um exército. E à nossa frente está um general chamado Jesus. E nós estamos estudando na escola dominical sobre as conquistas do povo de Israel. Aquele povo como um exército foi invadindo nação a nação e tomando posse daquela terra porque Deus garantiu, Deus deu. Agora eles foram um sucesso porque havia um general, um homem de Deus à frente. O nome dele é Josué. O nome Josué e Yeshua tem o mesmo significado da palavra Jesus. O nosso Josué, o nosso Jesus está na nossa frente e é ele que nos conduz à vitória. Aleluia. É ele que nos ensina a guerrear. É ele que luta por nós. É ele que nos garante a vitória. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes nós estamos tão preocupados, não é? A Bíblia diz que a igreja é indestrutível, mas os problemas que eu tenho vivido, como é difícil e dormirmos em paz com dificuldades, como é difícil comermos bem quando estamos preocupados. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você não tem que estar preocupado. Às vezes nós estamos preocupados, irmãos, com coisas que Deus não está preocupado. Por exemplo, quando Abraão subiu no Monte Moriá, ele com certeza estava muito preocupado, porque Deus havia pedido a ele que sacrificasse o seu filho Isaac. Ele estava preocupado, mas Deus não estava, porque Deus sabia como ia terminar a história. No final, Abraão desce com o seu filho, aleluia, com certeza foi comemorar com um churrasco com Sara, aleluia. Vocês já imaginaram Daniel? Daniel foi acusado, tentaram acusar Daniel, perseguiram Daniel. Daniel era um servo de Deus, não gostavam de Daniel, não gostam de você também, não gostam de mim também. Perseguiram Daniel, não conseguiram encontrar nele nenhum defeito. O único defeito que acharam é que o homem orava 3 vezes por dia. Eu espero que você tenha esse defeito também. A Bíblia Sagrada diz que condenaram Daniel e o jogaram lá na cova dos leões. Daniel já era velhinho, devia estar muito preocupado, mas Deus não estava, porque Deus sabia como ia terminar. Aqueles leões fizeram um jejum e Daniel saiu completamente da lição, completamente inteiro, e ainda tomou uma posição melhor, um emprego melhor do que aquele que ele tinha antes. Porque sabe de uma coisa? Às vezes Deus permite que passemos por algumas lutas para que ele possa nos promover. Daniel foi promovido. Você está muito preocupado, mas Deus te diz nesta noite: não tem do que se preocupar, porque o fim desta história, deste episódio, foi Deus quem escreveu. E vai terminar para a honra e glória do nome dele. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Então o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus. A igreja é um povo tirado para fora. E a igreja é morada de Deus. A igreja é indestrutível. Agora eu quero falar para vocês quais os propósitos da igreja. O que é a igreja já vimos. Mas por que a existência da igreja? Por que a necessidade de se instituir a igreja? Por quê? Qual a razão? Qual o propósito? Qual a necessidade da igreja? Qual é a minha necessidade? Qual é o meu propósito? Será que há um propósito para eu ter nascido, ou simplesmente nasci, para ocupar espaço, para respirar um pouco de oxigênio, para que não se acumule demais na atmosfera? Não, Deus te criou como tudo aquilo que Ele criou para um propósito. E há um propósito santo, sagrado, maravilhoso, extraordinário para a existência da igreja. Primeiro propósito da igreja na terra é que a igreja foi criada para brilhar nas trevas. Você sabe por que você existe? Você sabe por que você faz parte da igreja? Você sabe por que a igreja existe? A igreja foi instituída por Deus para brilhar nas trevas. A Bíblia Sagrada diz ali em Cantares, no capítulo 6, que a igreja é comparada à lua. Formosa como a lua. A lua, ela é usada pelos poetas, não é? Inspira músicas românticas, poesia e tanta coisa. O rapaz apaixonado olha para a lua e aí ele diz alguma coisa bonita para a namorada, não é? Sobre o luar, ele diz para ela: você é mais linda do que uma flor. E aí a inspiração da lua. Quantos poetas já não cantaram a respeito da lua, não é? Agora, é muito interessante quando a Bíblia nos compara a lua, porque a lua, ela brilha, mas ela não